Boa noite, irmãos, aqueles que nos visitam. Momento marcante que nós tivemos aqui esse final de semana. Muito bom, foi muito importante para todos nós. Momentos de comunhão, momentos de podermos hospedar irmãos na nossa casa, conversar com eles, jovens, adolescentes, talvez aí já querendo crescer a família, já hospedando um jovem para poder já pensar já no futuro, montar um acampamento dentro de casa com vários jovens. Foi um momento muito agradável, momento muito prazeroso que nós tivemos e momento desafiador, momentos que algumas vezes caiu a marreta na nossa cabeça. Talvez alguns caiu no pé, outros caiu direto na cabeça, mas foi muito importante para a gente. A gente está aqui muito feliz de receber todos os irmãos que nos visitam, de receber os visitantes que ainda não teve um encontro real com Cristo, ainda não passou por esse momento especial. Talvez hoje seja a oportunidade de você ter um encontro com Cristo e nós cantarmos juntos e nós festejarmos juntos na glória. Esse é o nosso ideal. Vamos todos juntos, para a gente dar início a esse segundo período de reunião, cantarmos o hino de número 100. Vamos nos colocar de pé e bem forte, um hino bastante conhecido. Nós vamos cantar o hino de número 100. Logo após, o Luciano Camargo, você vem aqui na frente, faz uma oração para a gente iniciar esse momento.
Grandioso Deus, Pai querido e amado, Deus dos céus e da terra, como somos felizes, ó Pai, por termos o privilégio de Te chamar de Pai, porque um dia a Tua graça se manifestou salvadora a todos os homens e nós tivemos o privilégio de sermos convencidos pelo Teu Santo Espírito a nos render e a experimentar a Tua graça salvadora através do Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, porque nesse momento a Tua igreja está reunida para mais uma vez anunciar a mensagem desta graça salvadora. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já falasse aos nossos corações. E por esse momento, ó Deus, que tem dado o seu início, suplicamos ao Senhor que da mesma forma como falaste até esse momento presente a cada coração, que possa continuar, ó Deus, o Teu Espírito agindo em nós, nos quebrantando e nos fazendo ver a necessidade que temos do Senhor. E assim, ó Deus, nos curvando ao Senhor, respondendo ao que ouvirmos da Tua palavra de forma obediente e a experimentarmos os resultados da obediência, Pai. E que neste momento, quando a Tua palavra será lida, será explicada também aos corações daqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não experimentaram, que talvez estejam nos assistindo, estejam, ó Pai, participando deste momento, que Tu, ó Deus, possa falar profundamente aos seus corações. Que Tu, ó Pai, possa quebrantar-nos também, para que a cada vez mais possamos sentir o desejo e estarmos animados, dispostos a levar esta mensagem àqueles que ainda não Te conhecem. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e suplicamos as Tuas bênçãos para com todos que irão estar à frente deste trabalho, neste momento que por hora se inicia, Pai. Toma em Tuas mãos, é a oração que fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Gostaria de dar oportunidade para o conjunto coral. Podemos ouvir 2 músicas do coral agora? Logo após, o Rodolfo já vai fazer os anúncios. Coral, alô, alô. O coral teve 2 componentes novos aí que ensaiou. Vou convidar para participar. Sofia e Helena. Vocês vão ouvir que elas cantam alto, hein? Ontem elas acabaram, na hora que o coral foi cantar, elas não sabiam qual foi o hino. Acabou que a gente cantou o hino que elas ensaiaram e elas não cantaram. Então, tem que fazer jus a isso, né? Esse esforço delas também. Tem algumas crianças que sabem. A colheita, os campos estão brancos. Tem alguma criança que ensaiou, que sabe? Milena? Não sei, acho que Milena não está. Qual foi? Acho que não, né? Mais nenhuma criança que sabe, não, né? Tem? Não, né? Então vamos cantar. Só com a Sofia e a Helena mesmo, de crianças.
o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus. Vede os campos prontos para ceifar. Essa semente foi plantada há tempo atrás. E o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados e a luz cabe a nós. Deus da colheita vem me iluminar. Servos precisais, Servo eu serei, enche-me com teu espírito e o coração com amor. Deus da colheita. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi, não volta. Devemos despertar. bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto há por fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisais, Servo eu serei, enche-me com tua graça e o coração com amor. aonde tu me guiares. Deus da colheita, Deus da colheita, irei. Deus da colheita, irei. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisais, Servo eu serei, enche-me com tua graça e o coração com amor. aonde tu me guiares.
Deus da colheita. Deus da colheita aí. Deus da colheita Deus da colheita aí. Boa noite, irmãos. Os anúncios que seguem durante a semana, deixa os irmãos projetarem ali. Na próxima quinta-feira, nós teremos a reunião de oração às 19 horas, iniciando o estudo bíblico às 19 horas, logo após a reunião de oração, e após a reunião de oração, o ensaio do grupo coral. No próximo domingo, 8h30, a ceia do Senhor, 9h30, a escola bíblica dominical, às 18 horas, a reunião de união de treinamento e 19 horas, a pregação do Evangelho com a transmissão. O atendimento social e aconselhamento bíblico, e evangelismo que tem acontecido aqui, ele continua na quarta semana do mês. Então, toda quarta semana, na terça-feira, de 9 às 16, os irmãos estarão aqui para atender a nossa região aqui. Nós temos um anúncio especial da Assembleia Geral Ordinária, é uma reunião que precisa ser feita anualmente, já foi lido aqui o edital, ele está fixado ali atrás, todos os irmãos são convocados para o dia 12 de fevereiro, às 11h30 da manhã. Temos também, no próximo domingo, dia 5/2, a reunião administrativa da União de Treinamento, às 11h30, logo após a Escola Bíblica Dominical. Então, os irmãos são convidados para participar, também os jovens, uma reunião onde vão ser ali designados os irmãos que darão continuidade na União de Treinamento. Próximo domingo, dia 5, 11h30 da manhã. Todos são convidados. São esses os anúncios que temos. Não sei se faltou algum especial. Acredito que não. Obrigado pela oportunidade. Vamos passar um momento agora especial, Eu gostaria de chamar o irmão Davi, gostaria de chamar o Davi, do Eliezer e da Mirela. O irmão Davi Jané estará apresentando o Davi, É um momento muito especial. Assim como ele, gostaria de chamar também o Ronaldo e a Rita, e o Rafael também, que é o presbítero da nossa igreja, para estar orando aqui nesse momento. Logo após a apresentação, a Rita tem uma oportunidade de um louvor. É uma oportunidade muito gostosa, muito boa, e eu queria ler, nessa ocasião, alguns versículos com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Nós já dissemos que o evangelista Marcos, ao apresentar o relato da vida e do ministério do Senhor Jesus, ele destaca as mãos do Senhor. E nesse relato, elas estão em evidência, porque os pais que trouxeram as crianças desejavam que Jesus as tocasse com as suas mãos. No mesmo evangelho, no capítulo 1, nós encontramos ali um leproso que foi tocado pelo Senhor. E sabe qual foi o resultado do toque do Senhor no corpo daquele leproso? Ele ficou curado. No capítulo 5 do mesmo evangelho,
nós notamos uma mulher enferma que se aproximou de Jesus e tocou em Jesus. Sabe qual foi o resultado disso? Ela ficou curada. Eu estou mostrando isso, me referindo a estas passagens, para mostrar a importância do toque de Jesus na vida de uma pessoa. Mas é evidente que quando nós falamos de toque, nós não falamos apenas esse contato frio, né? Mão no corpo. Mas nós estamos falando de alguém que é colocado em contato com o Senhor. E não só o contato físico, mas um contato emocional, um contato espiritual, um contato frequente. Agora, é bom nós dizermos, inclusive para alguns que talvez não conheçam esse tipo de apresentação, né? Essa apresentação não vai resolver o problema do Davi perante Deus. Uma criança não vai se tornar um salvo apenas com essa apresentação. Mas nós sabemos da importância de apresentar uma criança ao Senhor, rogando os cuidados dele para com esta criança desde essa fase. Para que quando o Davizinho se tornar um Davizão, ele continue sendo tocado pelo Senhor. Essa é uma responsabilidade que cabe primariamente aos pais. Eliezer e Mirella, vocês têm essa responsabilidade agora. Os avós também temos essa responsabilidade. Ela não cessou quando os nossos filhos cresceram, mas continua com os nossos netos. E se Deus der oportunidade a vocês de verem os bisnetos, essa responsabilidade continua. Levando filhos, netos e bisnetos ao contato do Senhor. Mas essa responsabilidade também é uma responsabilidade da igreja. E por isso que esse ato está sendo feito na presença da igreja. Porque a igreja também divide a responsabilidade de levar os pequeninos ao contato com o Senhor. E sabe de uma coisa? É a melhor coisa que pode acontecer para alguém quando desde essa idade ele é levado a ter contato com o Senhor. Ele ainda não sabe o que está acontecendo à sua volta, né? Mas nós sabemos. E nós sabemos da importância desse ato. E, portanto, nós vamos orar. Vou pedir que o Rafael ore para que o Davizinho seja criado nos caminhos do Senhor, que os pais tenham a sabedoria que vem do Senhor para levar o Davizinho a ter esse contato com o Senhor, que os avós tenham a sabedoria de continuar educando, já educaram os filhos, agora os netos, e de que a igreja não perca esse alvo, levar crianças a ter contato com o Senhor. É a melhor coisa que nós podemos fazer para elas, para protegê-las da imoralidade, das drogas, daquilo que o mundo oferece. Se elas, nessa idade, já estiverem sendo direcionadas a ter um relacionamento com o Senhor, e nós esperamos que logo que o Davizinho tenha a mente compreendendo esse fato, ele possa tomar a sua decisão, como seus pais já tomaram, como seus avós já tomaram, de crer em Cristo como seu Salvador. E aí ele não vai ser apenas tocado, mas vai ser abraçado pelo Senhor e recebido como um filho de Deus. Vamos orar por esta vida, para que todos tenhamos sabedoria de levar as crianças ao toque de Jesus. Irmão Rafael. Eu tive a experiência de pegar o Davi. O Senhor Jesus, ele falou, quando estava para ser crucificado, no momento os discípulos passariam por uma tristeza. Ele fez uma comparação com a tristeza que a mulher passa antes de nascer o bebê, né? E ele disse que quando o bebê nascesse, ela sentiria uma grande alegria. E hoje a igreja também está sentindo. A Mirella já sentiu com Eliezer, apesar do momento apreensivo que eles passaram, logo ao nascimento. Mas hoje a igreja está alegrando com Davi, né? Nós vamos orar por ele.
Senhor, nós te engrandecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom. E ao contemplarmos essa criança aqui, que está em nossas mãos, nós nos alegramos porque reconhecemos que é o Senhor que faz isso. O Senhor nos criaste, assim como tem criado Davi. O Senhor tem abençoado esse lar. Nós te louvamos pela vida do Eliezer e da Mirela, por essa família tão feliz e abençoada que o Senhor tem projetado. Nós te louvamos porque a família é um projeto do Senhor. E essa criança aqui em nossas mãos é o símbolo dessa família. Como a Olívia também um dia foi apresentada, nós queremos rogar as bênçãos do Senhor pelo Davi. Que o Senhor tenha misericórdia. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, pela criação do Davi. Que ele possa sentir bem de perto os teus cuidados, a tua proteção. Abençoe o Eliezer, a Mirela na criação, na responsabilidade. Que eles sejam tomados pela tua graça, pela tua direção. E que essa criança, que nesse momento está sendo apresentado aqui, que ela seja, no seu crescimento, que ela tenha como principal objetivo honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia para que nesse mundo tenebroso, essa criança, o Davi, seja uma luz, seja um testemunho vivo da glória e da obra do Senhor nas nossas vidas. Rogamos essas bênçãos, Senhor, com os nossos corações agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do Autor da vida, dádiva de Deus. Na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltará o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do Autor da vida, dádiva de Deus, linda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto e sobre ti tenha misericórdia sobre ti. Levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto e sobre ti tenha misericórdia sobre ti. Levante o rosto, te dê a paz e te dê a paz.
Amém, irmãos. Momento muito especial esse. Gostaria de convidar o nosso irmão Neudes. Ele será o pregador dessa noite. Enquanto o irmão vem aqui na frente, gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé. Nosso irmão Darcy irá fazer uma oração para esse momento da pregação do Evangelho. Pode vir aqui, irmão. Obrigado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de podermos participar de um encontro tão precioso como esse, quando podemos ouvir a Tua santa e boa palavra, que tem falado, tem despertado os nossos corações. Queremos render muitas graças ao Senhor. Queremos também, ó Deus, agradecer por esse bebezinho, ó Deus, o Davi, que foi apresentado aqui nesta noite. Que ele seja, Senhor Deus, o alvo da Tua graça bendita, ó Pai. Que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tão logo ele entenda, ó Deus, que ele possa render-se diante do Senhor, reconhecendo o Senhor como único Deus verdadeiro e o Teu Filho como Salvador. Pai amado, agora nós vamos ouvir mais uma vez uma porção da Tua santa e boa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa usar o Teu servo como instrumento vivo nas Tuas mãos e que ele possa manejar bem a Tua palavra e que ela possa atingir o objetivo, ó Deus, que o Senhor deseja, a salvação de cada uma pessoa. Se porventura em nosso meio aqui, Senhor, tiver alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor para a vida eterna, possa realmente ser uma noite aceitável, uma noite de bênção para essas pessoas. Nós entregamos elas nas Tuas mãos, ó Pai. Também através da transmissão, quem sabe, Senhor, muitas pessoas estão assistindo, ó Deus. Muitas pessoas que já conhecem o Senhor, que já têm o Senhor como único Deus verdadeiro e que não puderam estar aqui, mas que o Senhor possa estar abençoando os seus corações. Mas entre elas, Senhor, também pode haver alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós Te pedimos que essa noite seja oportuna, ó Pai, e que essas pessoas, mesmo não presente aqui, mas assistindo através da transmissão, possa ter um encontro com o Senhor para a vida eterna. Senhor, se entre eles houver algumas pessoas que estão atravessando por lutas, por dificuldades, por enfermidades, ó Deus, que a Tua graça possa invadir essas pessoas e que elas possam ser beneficiadas pelo Senhor. Lembramos mais uma vez do nosso irmão Antônio, que foi internado hoje, Senhor, passando mal. Ó Deus, é um servo fiel a Ti, uma pessoa, Senhor, avançada em dias já, mas nós o amamos porque Ele ama a Tua obra, Senhor. Abençoa onde quer que ele esteja, conforta o coração da família, abençoa, Deus, para que ele seja assistido totalmente pelo Senhor. Te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Queremos agradecer à igreja por mais esta rica oportunidade de poder compartilhar com vocês. Já há 22 anos, participando. E confesso a vocês que eu preferia estar aí sentado e ouvindo, porque são nessas conferências que a gente recarrega a bateria. Nada a ver. E dessa vez nos foi dada a incumbência de trazer energia para carregar a bateria de vocês. O Davi deu uma palavra muito importante aqui, que ele já está no bagaço, o bagaço serve de energia. Ele está só com 62, eu já estou com 67. Então o bagaço está maior. Então a gente louva a Deus, por essa oportunidade, agradecer os irmãos, já passei por várias casas aqui. Ronaldo
Quando eu vim aqui a primeira vez, nesse encontro, parece que eu fiquei na casa dele, as meninas tudo pequenas. E o Ronaldo ficava apavorado quando a gente ficava brincando com ele. Um dia elas vão casar. E assim, rapaz, eu não posso nem imaginar. O camarada com a mão grandona fica botando a mão na minha filha. Agora o Ronaldo não está conseguindo imaginar alguém botando a mão nos netos dele. Né, João? Então a gente louva a Deus porque Deus tem abençoado muitíssimo todos vocês aqui, sua família, Ronaldo, a gente tem orado por vocês aqui. Por esses momentos tão preciosos que tem tido aqui, pelo trabalho que vocês têm realizado, na medida do possível, temos compartilhado com vocês, nessa tarefa que vocês têm aqui, com esses vizinhos, né, de evangelizar. Queremos agradecer, desta vez, ficamos na casa do nosso irmão Paulinho, nossa irmã Edna. Só tem alguém lá que não está satisfeito com a nossa presença, que é uma gatinha que nós estamos roubando a atenção. Mas está sendo muito precioso o carinho dos irmãos, a gente agradece muito por tudo que os irmãos têm feito em nosso favor. Nós gostaríamos, nosso tempo está bem avançado, nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa noite um texto no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Confesso aos irmãos que, quando eu li a primeira vez esse texto, me veio uma curiosidade, e essa curiosidade me fez me aprofundar um pouco mais para poder descobrir por que razão o Senhor Jesus Cristo, com tanto poder, teve que fazer esta cura em 2 estágios, em 2 etapas. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar um pouquinho nesta noite com vocês. Verso 22. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: nem entre em aldeias, nem digas a ninguém na aldeias. Essa aldeia de Betsaida era uma das aldeias que tinha sido amaldiçoada por Jesus por causa da incredulidade daquele povo. Essa aldeia ela ficava nas planícies. O significado dessa palavra é casa de pesca. Ficava localizada nas planícies do norte do Mar da Galileia. Era a aldeia de Pedro, André e Filipe. Está escrito lá em Evangelho de João, capítulo 1, verso 44, vocês vão ver. É a aldeia onde eles residiam. E no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, nós vemos ali as cidades que foram amaldiçoadas pelo Senhor Jesus. Corazim, Betsaida. Depois vocês conferem lá o texto, vocês verem por quê. Qual foi a razão? Pessoas que ouviram o Evangelho, que viram os milagres e eram ainda incrédulos. Essa aldeia de Betsaida é bem próxima ali nas planícies do Jordão.
o Senhor Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães. Eles conheceram ali, aquela grande multidão que seguia Jesus, conheceram ali o poder de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha o poder de multiplicar os pães. Jesus tinha o poder sobre as enfermidades. E Jesus ia passando por esta aldeia com os seus discípulos, quando viram Jesus e pegaram este cego e trouxeram até Jesus para que Jesus o curasse. Porque eles conheciam o poder de Jesus. Jesus compadeceu daquele cego, porém, tirou aquele cego do meio deles. Não, vão lá fora da aldeia. E ali Jesus, então, cuspiu nos seus olhos, pôs as mãos, orou e fez a seguinte pergunta: você está vendo alguma coisa? E ele, levantando os olhos: eu estou vendo os homens como árvores que andam. Eu comecei a analisar por quê Jesus fez esta cura em 2 etapas e por que esse homem estava vendo os homens como árvores que andam. A sua visão ainda estava ofuscada. E eu comecei a analisar o que é uma árvore. Qual o benefício de uma árvore? Ela só traz benefício para nós. Parece que aquele homem estava tendo ali em primeira mão uma visão religiosa. Porque o religioso, ele tira proveito das pessoas para ele tentar ficar bem com Deus. Então, a árvore, ela só traz benefícios. A árvore, ela purifica o oxigênio para nós respirar. Da árvore é extraído os medicamentos para a nossa saúde. A árvore traz conforto para nós. Vocês estão sentados em cima de árvores aí. Deve-te extrair dos móveis. Das suas folhas, além do medicamento, serve para fazer o papel. Estão com a Bíblia aí, de papel feito pelas árvores. Então, prestar atenção. Qual o benefício? Só traz benefício para nós. Jesus queria que aquele homem visse os homens diferente, não como árvores que andam. E os religiosos fazem exatamente isso. Eles tentam tirar proveito das pessoas para benefício próprio. Uma certa vez nós fomos até o centro da cidade. Depois das 11 horas da noite, nós saímos do QG da Paz com 2 Kombi. O nosso objetivo era tirar pessoas da rua para levar para o QG. E quando nós chegamos no centro da cidade, ali na Presidente Vargas, depois que fecha as lojas, depois que fecha ali as portarias dos prédios, aqueles prédios comerciais, aí vai chegando as pessoas moradoras de rua e colocando os papelão e deitando para dormir. E foi exatamente ali que nós fomos. E um irmão estava com a câmera para filmar, e quando nós chegamos, que paramos os carros, eles começaram a levantar daqueles papelões e vieram ao nosso encontro, e começamos então a falar do Evangelho para eles e oferecer a eles. E alguém, quando via que nós estávamos com as mãos vazias, eles começaram a recuar. E encontramos um deles que havia passado pelo QG da Paz. E fomos conversar com ele. Nós viemos aqui com a finalidade de levar vocês, quem quiser ir, ter abrigo, né, ter alimento, ter roupa, ter aonde tomar um banho, ter aonde dormir tranquilo. E ele falou assim: não, eu já passei por lá. Enquanto nós estávamos oferecendo, vendo só os benefícios que nós tínhamos para oferecer, ele estava vendo algo
porque ele não queria. Ele tinha que levantar cedo. Ele tinha que arrumar sua cama. Ele tinha horário para tudo. Não, isso não dá para mim, não. Aqui, olha, está vendo? Isso aqui é uma comunidade, nós aqui vivemos muito bem. Aqui nós temos, pela manhã, nós temos o café da manhã, lá na Praça Tiradentes. Tem um grupo de igrejas que leva o café da manhã para nós lá. Às 11 horas nós temos o almoço lá na Praça 15. Também tem um grupo de crentes, de igrejas que leva para nós lá. E aqui, daqui a pouco vai chegar alguém, eles levantaram pensando que eles já tinham chegado. Vai chegar mais um grupo de religiosos que vai trazer alimento para nós. Durante o dia, uns vão roubar, outros vão pedir, cada um tem a sua atividade. Quando é 6 horas que vai começar a fechar aqui, a gente vai lá e compra droga, compra conhaque, compra uísque, do bom e do melhor. E aqui nós compartilhamos todo mundo. Aí vamos tirar um cochilo, 11h30, meia-noite, chega então a alimentação, a nossa janta, e nós vamos participar. E daí a pouquinho, nós conversando com ele, encosta 3, 4 carros mais ou menos, e começaram a tirar de dentro do carro marmitex, água mineral, leite longa-vida, iogurte e muitas outras coisas que às vezes nós nem damos para os nossos filhos em casa. Mas assim que nós chegamos, o nosso irmão João Hélio falou assim: Neudes, vamos até um restaurante, quando ele percebeu que eles queriam alimento, vamos até um restaurante, vamos comprar algumas marmitex e vamos trazer para eles. Eu falei: não, João, isso é o que eles querem. Nós não podemos dar o que eles querem, nós temos que dar os que eles precisam. E o que eles precisam é o que nós viemos fazer aqui, resgatá-los, levar eles para lá para ouvir a palavra de Deus. Mas o que eu queria chamar a atenção é aquele grupo, eles chegam ali, colocam aquela alimentação e saem aliviados. Fizemos o bem. Vendo aquelas pessoas como árvores que andam. Jesus, então, torna a colocar a mão sobre os olhos daquele homem e disse para ele assim: agora, olha para cima. Eu gosto da minha tradução, que ela expressa exatamente isso. Olha para cima. E quando nós olhamos para cima, o que nós vemos? Quem está lá em cima? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem é que construiu todas as coisas? Nós vemos Deus. Nós falamos hoje pela manhã que Deus é amor. Quando nós temos o contato direto com o amor, que esse amor reflete em nós, agora nós vamos poder fazer como aquele homem disse: agora estou vendo cada homem claramente. Ele estava vendo o seu semelhante como a si mesmo. Foi a ordem que Jesus deu: amai ao próximo como a si mesmo. E ele começou a ver tudo claramente. Jesus agora dá uma ordem a ele: nem entre na aldeia, não vai para meio daqueles incrédulos novamente, você agora é uma nova criatura, você agora tem uma visão diferente, você agora não tem uma visão religiosa, você tem uma visão da realidade da vida. Nem entres na aldeia, vai para a tua casa. Então, meus amados, a lição que nós tiramos por aqui é que aquele homem, com aquela visão ofuscada, nós temos observado que o inimigo de nossas almas, eles tenta ofuscar a nossa visão, para nós não conseguir enxergar a realidade do nosso vizinho, a realidade daqueles que estão ao nosso redor, do nosso próximo. E às vezes nós olhamos para o nosso próximo tão somente para tirar proveito para a nossa vida. Quando nós poderíamos falar,
nós poderíamos estar investindo para dar a eles o que eles precisam. Tentar ouvi-los nas suas necessidades. Visão ofuscada é a visão que a igreja do século 21 tem. Quando nós olhamos para a carta escrita à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, o que é que o Senhor Jesus, como Jesus estava vendo aquela igreja? Eles, na visão deles, eles eram prósperos, eles não tinham falta de nada. Mas como Jesus estava vendo eles? Vamos conferir lá. Apocalipse capítulo 3 e o verso, acho que é a partir do verso 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Qual era a realidade naquele período, naquele momento, da igreja ou da cidade de Laodiceia? Laodiceia era uma cidade muito próspera. Laodiceia tinha faculdades. Laodiceia, por exemplo, a faculdade de uma indústria que tinha em Colossos foi transferido para Laodiceia, para aquela cidade, por causa da facilidade da locomoção até o porto, que era mais aproximadamente 200 quilômetros de Colossos a Laodiceia. E a igreja, então, a cidade enriqueceu rápido. E eles encanaram a água até a cidade, só que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Eles encanaram através de pedras, furavam as pedras, ia ligando uma na outra, e quando a água chegava à porta da cidade, a água estava por dentro das pedras, morna. E você tomando água morna, o que dá vontade? Vomitar. Então, Jesus usou aquela expressão, porque muitos chegavam naquela cidade, tomavam aquela água sem perceber, porque estava com sede, e já chegava com náuseas dentro da cidade. Eles viam e tudo isso. E Jesus usou isso para mostrar a situação que estava vivendo aquela igreja. E eles diziam, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Você vê o movimento evangélico hoje, olha, a igreja fulana é melhor do que a cicrana, porque nós somos isso, nós somos aquilo, né? Venha, você não precisa sofrer mais. Né, o profeta fulano de tal, ele fala isso, né, lá ele fala a realidade e mostra o que você tem que fazer e assim sucessivamente. Então o evangelho ele foi dividido nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos observando que o movimento cristianismo, ele dividiu o evangelho da graça de Deus, cada um para tirar proveito para si mesmo. Tem uns que pregam o evangelho da prosperidade. Te promete riqueza, mas você tem que dar o que você tem para eles. O outro promete cura, você vai para lá porque lá é melhor, tem mais poder do que o outro, você vai te curar.
O outro é um evangelho novo que tem aí, o evangelho da proteção. Nesse, muitos artistas, muitos jogadores de futebol, muitas pessoas estão entrando neste evangelho. É um evangelho que protege por causa do medo de viver no país ou na situação em que o mundo está. Medo de um sequestro, medo de ser assaltado. Então, tem muita gente correndo atrás de proteção. E poucos estão pregando o evangelho da graça de Deus. Eu não sei qual era a situação da igreja lá, mas observa bem o que Jesus falou a respeito deles. Eles falaram: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Era a situação que ele estava vendo da igreja. E essa igreja de Laodiceia é a igreja que representa a igreja da época que estamos vivendo. O último período da igreja na face da terra. Quando eu vejo a carta aos Colossenses, eu vejo Paulo dizendo para que eles pudessem ler aquela carta, ler a carta dos Colossenses, dos Laodicenses, que lesse também. Era uma carta que não veio parar nas Escrituras. Será por quê? Eu tinha curiosidade de ver, porque essa igreja nessa época estava bem. Mas o Espírito Santo não permitiu que esta carta, o Senhor não permitiu que esta carta viesse para as Escrituras, porque era uma igreja que ia figurar, no seu desvio de conduta, ia figurar os momentos finais da igreja sobre a face da terra. E Jesus continua dizendo para ele, agora ele dá um conselho. Quando ele diz que eles eram desgraçados, cegos, miseráveis, nu, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Falando de provação. E roupas brancas para que te vista, falando de testemunho. Jesus está mandando comprar dele isto. E não sabe, para que te vista, e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unja os teus olhos com colírios para que vejam. Eles tinham a fábrica de colírios lá em Laodiceia. Mas Jesus estava mandando eles adquirir colírio dele, para que eles pudessem ver qual o colírio que Jesus usou naquele homem? Sua própria saliva. E aquele homem então pôde ver tudo claramente. Como está a nossa visão? Nós falamos hoje pela manhã de uma família que tinha uma visão nítida da vontade de Deus e que via a necessidade dos seus vizinhos e que mais tarde os vizinhos trouxeram as vasilhas para que eles pudessem encher de azeite para suprir as necessidades deles. O que é que nós estamos semeando? Poucos dias um vizinho foi visitar lá seus pais e eu comecei a conversar com ele, assim, Neudes, rapaz, fiquei sabendo que ele teve um câncer, eu cheguei a levar ele ao hospital e ele ficou curado desse câncer. Esse menino se tornou um espírita. E ele falou assim, rapaz, fiquei sabendo que você também teve um problema, né? E você operou. Falei assim, rapaz, graças a Deus. Me conta como foi isso. Aí contei para ele, falei da maneira extraordinária que Deus agiu na minha vida, como o pessoal de Muriaé me recebeu, como eu fui atendido lá e tudo maravilhosamente. E quando eu terminei de falar, ele disse assim, Neudes, você merece. Falei, por que você diz isso? Porque você semeou. Quando eu morava aqui com os meus pais, que eu saía aqui de madrugada, que eu trabalhava no banco, eu ouvia quando alguém batia no seu portão aí para te chamar para levar no hospital, de madrugada. Você nunca hesitou em ajudar ninguém aqui, então é a lei da semeadura.
Mas, na verdade, nós não podemos fazer isso esperando este retorno, mas precisamos fazer isso por causa de um amor que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Nós falamos hoje pela manhã que o amor não é um sentimento, o amor é uma ordem. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. No versos 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque fez com que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E Paulo falou que o amor é o vínculo da perfeição. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Nós recebemos uma ordem, e essa ordem tem que ser cumprida. Irmãos, e há momentos difíceis para a gente cumprir essa ordem. Mas quando nós cumprimos essa ordem, podemos ter convicção que isso agrada a Deus, por causa da obediência. E quando há obediência, há honras. Lembra que o Senhor falou que tinha prometido os pais que ele visitaria os filhos, que daria tudo, porém, longe de mim tal coisa. Aos que me honram, eu honrarei, mas aos que me desprezam serão desprezados. Palavra de Deus. Uma certa vez eu fui num encontro missionário em Belo Horizonte, e quando eu saí do encontro, eu fui para uma igreja local pregar, e naquela noite eu tinha marcado com os irmãos que foi comigo do Rio para a gente encontrar na rodoviária e pegar o ônibus para irmos junto para o Rio. Só que quando eu fui para um bairro muito perigoso, os irmãos disseram: não, Deus, não vai embora hoje. Está tarde, fica aí, amanhã cedo você vai, é mais tranquilo. Né? Acontecem muitos assaltos nesses ônibus. Eu deixei para ir no dia seguinte. 8 horas da manhã eu estou chegando na rodoviária, com a mala pesada que eu tinha ganhado, 5.000 folhetos, estava com a mala levando, e de repente, no meio daquela multidão, as pessoas vão para lá, vai para cá, no meio da multidão, chegando na rodoviária, 2 indivíduos aparelhou comigo, um encostou em mim, o outro me segurou e o outro enfiou a mão no meu bolso e tirou parte do dinheiro, porque o carioca é meio esperto, né? Ele não coloca o dinheiro tudo num lugar só. Tirou parte do meu dinheiro e levou o dinheiro que eu tinha recebido da oferta lá. Foi embora. E eu tentei correr atrás do bandido, estou olhando ele correndo, e eu com a mala pesada, e eles dois correndo. Se não vai dar para pegar. Aí eu entrei, quando eu fui chegando da rodoviária, 2 guardas conversando, e eu olhando para aqueles guardas conversando e olhando os dois subindo o viaduto. Um viaduto só passa carro, não passa pedestre, e eles subindo aquele viaduto para atravessar para o outro lado.
E eu falei para os guardas, aqueles 2 indivíduos acabaram de me assaltar agora. Aí os guardas olharam assim, viram eles. E sabe o que eles falaram? Já foi, já foi. E continuaram conversando, não me deram atenção. Agora entra eu na rodoviária, revoltado com os bandidos que levou meu dinheiro e revoltado com os guardas que não fizeram o papel deles. Fui lá na reserva, peguei o dinheiro, comprei a passagem, entrei no ônibus, parecia que eu ia pegar fogo. Quando eu assentei, assim, peraí, o que eu vim fazer aqui? Foi o primeiro relatório que eu fui dado do QG da Paz, viu, ô Luciano? O primeiro relatório que eu ia dar sobre o QG da Paz, fui enviado para isso, no encontro missionário em Belo Horizonte. Falei, gente, eu estava falando do amor, que é através deste amor que Deus coloca em nós, é que nós resgatamos essas pessoas. E naquele momento eu orei, Senhor, tem misericórdia de mim, tira de mim essa mágoa. Senhor, coloca alguém na vida daqueles 2 moços que levou meu dinheiro, para que eles possam também ser salvos, através da sua graça, misericórdia, como o Senhor me salvou. Senhor, tem misericórdia daqueles 2 guardas, para que eles possam pelo menos orientar as pessoas irem até a delegacia, fazer um registro, porque o continente é pouco. Eu expressei isso para Deus. Saiu aquela mágoa do meu coração, dormi e fui embora, tranquilo. Aí quando eu chego em casa, que eu falei que o dinheiro foi embora, já viu, né? Você deu mole. Fui descansar e daí a pouco nós não tínhamos telefone, nós tínhamos um orelhão no portão, né, da nossa casa, que era comunitário. Aí, enquanto eu estou lá dormindo, alguém toca lá o telefone, aí manda eu chamar minha esposa, e era alguém me dizendo, falando assim, olha, avisa o Neudes que 10 horas eu vou colocar uma oferta para ele lá no banco, ele pode ir lá retirar. E eu pensei, na hora eu lembrei do pedido que eu fiz a Deus por aqueles 2 homens. Falei, será que Deus está me devolvendo esse dinheiro? E foi exatamente a quantia, R$150, que o irmão depositou na minha conta. Ele nunca tinha me dado a oferta. Passado alguns meses, trabalhando lá no QG, um irmão me liga de Belo Horizonte, Neudes, tem 2 rapazes que me fez um pedido, estão querendo sair das drogas, estão querendo ir para o QG. Falei, traz ele, irmão. Levou aqueles 2 moços para lá e palestramos com eles, e todos os dias nós chegávamos ali, todas as quartas-feiras, nós ministrávamos a palavra para eles ali. E um deles decidiu e começou a pedir, Neudes, me traz Bíblia, me traz livro, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero aprender da palavra de Deus. E sempre que terminava a reunião, nós ficávamos conversando ali, um dia nós conversando debaixo da jaqueira, e a cozinha era lá em cima, aí gritou, o cozinheiro gritou, corre alguém aqui que a panela está escorregando e eu não vou conseguir segurar. Aí ele saiu correndo, quando ele saiu correndo que eu olhei, o gingado dele correr, eu falei, foi esse miserável que me roubou. Eu não tive coragem de falar com ele, mas eu queria confirmar. E liguei para o irmão que mandou. Eu também não falei para o irmão, não. Falei assim, olha, queria que você me dissesse uma coisa. Ele fala, foi o irmão Silas Lúcio, que já partiu para o Senhor. Irmão Silas, aqueles 2 moços que você trouxe uma vez para o QG, o que eles faziam aí em Belo Horizonte para sustentar o vício deles? Eles trabalhavam em tráfico? Não, rapaz, aquilo era rato de rodoviária. Eles viviam na rodoviária roubando os outros para sustentar o vício deles. Ah, tá bom, obrigado, irmão. 2 anos depois eu fui a Belo Horizonte, fui à casa do nosso irmão Silas, e o Silas disse, Neudes, eu esqueci o nome do rapaz.
Ele está ansioso pela sua chegada, quer que você vá lá na casa dele, que ele quer apresentar você para a mãe dele. A pessoa que ajudou ele a sair das drogas. Irmãos, aí eu fico pensando assim, foi privilégio meu? Não, foi honra. É promessa de Deus, Ele honra a quem honra Ele. Então, irmãos, a obediência à palavra de Deus é algo extraordinário. Você tem que se sacrificar. Não importa, e outra coisa, o amor de Deus que habita em nós, Ele extrai de nós o medo. Eu estou esses dias no apartamento dos irmãos ali, num condomínio. Para chegar tem que identificar. Eu moro num condomínio também. Às vezes tem que identificar, às vezes não. Mas, irmãos, eu não sei quantas vezes eu já vi fuzil apontado para a minha cabeça. E já vi que a luzinha vermelha rodando aqui no meu peito, dentro do carro. E a gente vê aquilo, para nós é algo normal lá. Mas por que é normal? Alguém fica apavorado. A Clay ainda fica apavorada aí. Mas é algo normal por quê? É o trabalho que a gente quer fazer, resgatar. Quantas pessoas nós já tiramos dali? Um dia eu fui a Guarapari, e de Guarapari eu fui até São Torquato, levei 3 comigo, que trabalhavam no QG. O Roberto, você conheceu, né? O Roberto, o Adriano, que é membro da igreja lá em Camará, e o Sidney, que vocês conheceram, que esteve aqui em Petrópolis, também já foi para a glória. E quando chegou lá em São Torquato, nós chegamos cedo, na hora do trabalho, eles começaram a conversar do que eles faziam. E eu fui vendo a chefia do tráfico de droga da antiga, estava lá, conversando lá e eu ouvindo o papo deles. Um era chefe da maconha, o outro era gerente da maconha, o outro era gerente da cocaína e o outro era o negociador dos traficantes. E eles contando como é que eles faziam, qual eram as coisas que aconteciam entre eles. Falei, gente, para com esse papo aí. Vocês agora são novas criaturas. Então, irmãos, o privilégio que a gente vê dessas pessoas que a gente vê que estão ali condenados à morte, mas o poder desta palavra, E o apóstolo João falou que o amor, né? Deus é amor, e quando nós amamos, o medo vai embora. E outra coisa, quando nós somos chamados a um trabalho específico, aquele trabalho, o Espírito de Deus nos dá coragem para fazer. Nosso irmão, para encerrar, vou contar essa experiência, nosso irmão Eduardo Luz, uma vez ele subiu no púlpito, depois de eu dar o testemunho, falar do QG da Paz, ele subiu no púlpito e falou assim, olha, vamos falar aqui sobre o trabalho que estamos fazendo, né, pregar no asfalto é mole. Falei, tá bom. Cheguei no QG, os irmãos, olha, daqui 2 meses tem o aniversário do QG, o que nós vamos fazer? Quem nós vamos convidar para pregar aqui? Eu falei assim, eu tenho um nome. Vamos trazer o Eduardo da Luz? Bom, liga para ele. Liguei, ele estava com a agenda vaga, foi muito raro isso acontecer, né? E ele foi, isso é uns anos atrás, nem lembro quantos anos. Que eu não conhecia o Eduardo, eu conheci lá no encontro. E o Eduardo foi. O Eduardo peguei ele no aeroporto, levei para minha casa e à noite vamos dar uma voltinha com o Eduardo. Eduardo, vamos distribuir uns folhetos aí?
No dia seguinte, eu peguei o Eduardo, vamos para o QG agora. Isso foi na sexta-feira. No sábado, fomos para o QG, onde ia ter a reunião. No caminho, Eduardo, Neude, eu estou apavorado. Eu estou apavorado. Rapaz, que realidade vocês vivem. Eu pensei, Eduardo, você vai pregar para 65 homens, que é o que nós tínhamos no QG na época. 65 homens. Tudo que é daquela região, daí. Tudo que fazia isso aí. É traficante, é ladrão, é tudo que você imaginar de coisa ruim, era aqueles homens. É para esses homens que você vai pregar. Aí apoverei mais o Eduardo ainda. O Eduardo chegou lá e falou assim, irmãos, quando nós estávamos conversando, vocês tem um quartinho para me conversar, para mim estudar um pouquinho? Ele não queria preparar a mensagem, ele queria ajoelhar e pedir a misericórdia de Deus. Depois ele falou para mim, Neudes, olha, não dá para mim. Eu falei assim, dá sim, Eduardo. Quando Deus chama. Eu falei assim, eu não consigo me ver, Eduardo, nunca entrando numa mata para falar com um índio que nunca ouviu falar do Evangelho, nunca viu um ser humano, uma pessoa, nunca viu uma pessoa sem ser da tribo deles, com a flecha, rapaz, eu não vou ter diálogo com ele, com bandido eu tenho. Então, é muito importantíssimo. Para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Agora, irmãos, precisamos olhar para cima. Nós ouvimos o desafio aí, ó, deixar a faculdade, deixar isso, se planeja tudo. Eu falei dessa experiência que nós temos de ter missionários hospedar em nossa casa. Um deles, uma vez hospedado na nossa casa, e ele foi me contar a sua experiência chorando, e falou assim, Neudes, eu tinha um desejo tremendo de ser um missionário e pregar o Evangelho. E eu tinha uma loja, e eu comecei a trabalhar mais e mais para poder ter um fundo para o meu sustento. E eu queria dedicar meu tempo de exclusivo, mas ter um fundo de sustento. E ele falou assim, Neudes, durante um ano, eu fui a São Paulo comprar roupa e bati com o carro. Aí o prejuízo foi grande. No ano seguinte, eu fui novamente, bati com o carro novamente, só que agora o prejuízo foi grande. Eu fui para o hospital e fiquei lá entre a vida e a morte. Eu fui para um hospital particular, gastei tudo que tinha. E meu filho chegou na beira da minha cama e falou assim, pai, vai pregar o Evangelho antes que o senhor morra. E ele em lágrimas disse, Neudes, nunca me faltou nada. Porque quando Deus chama, Deus sustenta. Achei interessante, recente aí a experiência do irmão ali, olha, às vezes nos falta fé. Quando a menina pediu para sair do emprego, eu disse, não, a igreja não tem condição de sustentar agora, mas Deus tem. É Ele que sustenta. Então, precisamos de olhar para cima. E quando nós olhamos para cima, o que nós vemos? Nada além da missão. Amém? Todos devem saber, Jesus é meu Salvador sempre, e todos devem saber. Vamos todos juntos cantar o hino de número 33. Deixa eu dar uma palavrinha antes de cantarmos o hino, irmãos. Nós temos recebido tantas notícias e informações, eu queria dar só uma informação. E na quinta-feira nós oramos, na verdade, na quinta-feira passada nós oramos, essa também certamente não pude estar aqui, para aquele projeto Pé na Estrada, né, que os irmãos da UMEAS estão fazendo, está terminando hoje, né? Começaram no sábado passado, durante toda a semana, terminando hoje, na igreja da Praça da Ponte, Miguel Pereira. E a Alice até ficou lá com os irmãos até na quarta-feira, depois veio embora. Eu queria só falar de uns números aqui que foram
divulgados aqui para os irmãos verem a graça de Deus também agindo naquele lugar. Foram feitas 89 visitas ali, houve 22 adultos crendo em Cristo, 61 crianças, e 8 adolescentes, e 2 reconciliações, 2 pessoas que estavam afastadas se reconciliaram. Um total de 93 vidas salvas nessa uma semana, mais ou menos, de vida. Os irmãos ali estão impactados, nós podemos e precisamos também cooperar com aquela igreja que tem passado pelos momentos de dificuldade. Então, vamos louvar a Deus por isso, e há trabalho pronto, né, para ser feito ali. Deus nos abençoe. Vamos cantar, então, o número 33. Jesus é meu Salvador sempre, Jesus que me pode valer, e quero contar sua graça, pois todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber. Jesus é meu Salvador sempre, e todos devem saber. Com misericórdias divinas, meu cálice aqui quer encher. Supremo entre todos é Cristo, e todos devem saber. Todos devem saber, todos devem saber. Jesus é meu Salvador sempre, e todos devem saber. Jesus dos perigos me guarda, seu braço tem todo o poder. Bem alto proclamo seu nome, pois todos devem saber. Todos devem saber, todos devem saber. Jesus é meu Salvador sempre, e todos devem saber. Desejo empregar minha vida em sua vontade fazer, contando seu santo evangelho, que todos devem saber. Todos devem saber, todos devem saber. Jesus é meu Salvador sempre, e todos devem saber. Nosso irmão Adir Magalhães pode terminar esse momento aqui na frente com uma palavra de oração? Oramos. Soberano Deus e nosso bendito Pai, por meio de Jesus Cristo, o teu Filho, nós chegamos diante do trono da tua graça, emanados na mesma fé, no mesmo amor e na mesma esperança. Te louvamos, nosso Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado esses momentos de alegria, momentos de edificação, momento de despertamento em relação à obra que o Senhor tem proposto a realizar através da tua igreja. Nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor,
e pedimos que o Senhor venha nos direcionar, venha nos ensinar a cada dia esvaziarmos de nós mesmos e nos colocarmos tão somente como vasos na mão do Senhor. Te agradecemos, nosso Pai, pela vida dos irmãos que ministraram a palavra aqui. Ó Senhor, continue abençoando os teus filhos, para que eles possam continuar desenvolvendo esse ministério que o Senhor tem confiado às suas mãos. Agradecemos, nosso Pai, pela igreja aqui em Bom Clima, pela vida dessa igreja que tem promovido ano após ano esse conclave, esse encontro, e te agradecemos pela maneira tão abundante que o Senhor tem abençoado teus filhos aqui, pelas provisões que têm sido dadas, e em tudo, Senhor, nós vemos a tua mão, o teu poder. Nós sabemos que muitos vão viajar e pedimos a direção do Senhor para o regresso, que o Senhor possa estar conduzindo-nos em paz e em segurança, dissipando todo o perigo. Também lembramos dos irmãos que estão enfermos, passando por momentos difíceis de saúde, que o Senhor continue abençoando os teus filhos. Contamos com a graça do Senhor em cada família representada aqui e queremos te agradecer por tudo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao final de mais uma conferência. O Rafael falou que essa conferência se deu início na quinta-feira, mas, na verdade, ela tem 4 meses acontecendo, né? Ela tem 4 meses sendo conversada, tem 4 meses sendo planejada, tem 4 meses sendo entregue na mão de Deus para que isso acontecesse, né? Camisas foram feitas, o marcador de Bíblias foram feitos, né? A quadra foi lavada, planejamento de alimentação foi feito, então muita coisa foi feita, né? Para que isso nós pudéssemos ter esse momento para falar o nome do nosso Deus, proclamar esse evangelho, né? Gostaria de agradecer a todos mais uma vez que nos visitaram, né? Aqueles irmãos que vieram de longe, né? De outras igrejas que em nome da igreja, encaminhe o nosso abraço para os irmãos da sua igreja. Leve o nosso abraço especial, o nosso carinho especial, né? E, se Deus assim permitir, 23ª Conferência Missionária, todos já estão convidados. Antes de nós despedirmos, né, de eu dispersá-los, eu gostaria, fugir um pouquinho do protocolo, mas eu gostaria que todos juntos lêssemos esse versículo, né? Eu acho que esse versículo tem tudo a ver com esse nosso trabalho que nós devemos fazer. Vamos nos colocar de pé, se possível, e vamos todos juntos ler esse versículo. 3, 2, 1. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Amém, irmãos. Estamos em liberdade. Vamos aproveitar para conversar mais um pouco, né? Alguns irmãos ainda vão pegar a estrada, mas vamos aproveitar esse momento de confraternização. Amém.